Capítulo 33. Enfrentar o trânsito agitado da cidade era rotina para Lourenço e Sofia. A crescente onda de violência assustava particularmente. Tudo o que acontecia, todas as notícias negativas que recebia, a impactavam fortemente, mantendo bem viva a sensação de constante ameaça. O medo de falhar, a culpa, a cobrança excessiva faziam-na se sentir sempre insegura, independente da situação que vivesse. No trabalho, sempre que estava a ponto de conquistar uma promoção, algo acontecia que a fazia retroceder, impedindo-a de ter êxito. Ela se esforçava, dedicava-se mais do que os demais colegas na tentativa de compensar sua inferioridade, porque era assim que ela se sentia o tempo todo. Inferior aos outros, insuficiente, menos. E ela compensava esses medos inconscientes, buscando alimentar a alma e o coração. No núcleo espírita, participava das atividades de distribuição de sopa fraterna aos moradores de rua e também de grupos de estudo. Ajudava em tudo o que podia, dentro do pequeno tempo que tinha disponível. Aquelas atividades a nutriam e a mantinham em equilíbrio, até porque dificultavam as influências nefastas dos inimigos espirituais do pretérito. De maneira muito semelhante, Lourenço esforçava-se para vencer as limitações que percebia em seu âmago. Era inteligente, perspicaz e hábil em enxergar as necessidades da empresa e dos clientes. Entretanto, não confiava em si mesmo e, no fundo de seu ser, sentia-se um fracassado, não obstante os progressos materiais, intelectuais e morais que obtinha. O que mais o impedia de crescer era a indisciplina. Seu grande poder pessoal ficava escondido pela indisciplina. Ele fazia enormes esforços para realizar as demandas que recaíam sobre ele, porque emergia de sua alma um desejo de recostar-se e usufruir da vida. O trabalho, de algum modo, significava dureza, aspereza e algo que ele não merecia. E o jovem travava diariamente uma verdadeira batalha interior entre o que ele sabia que deveria fazer e o que sentia vontade de fazer. Para Sofia, a urgência em engravidar era biológica. Ambos desejavam ter filhos e, ao mesmo tempo, tinham medo, quase pânico, da responsabilidade que a maternidade e a paternidade lhes trariam. Uma surda aflição era constante quando o assunto eram os filhos. Medo de abandonar tudo. Entre as lutas do cotidiano e os embates interiores, os dois seguiam cultivando amizade, carinho e companheirismo um pelo outro. Ambos sonhavam com um mundo mais justo, mais verdadeiro e trabalhavam com sinceridade de propósitos nessa direção, sempre enfrentando seus monstros internos, suas limitações, que muitas vezes os venciam. Hélio se dividia entre seus compromissos com Núbio, a entidade espiritual negativa de alta hierarquia, que seguia a ordem dos maiores opositores de Jesus, e seus desejos pessoais de vingança. Ele sempre encontrava uma forma de atormentar e interferir na vida de Sofia e Lourenço, contrariado com o rumo que a vida deles ia tomando. A frequência assídua no núcleo espírita, o serviço ao próximo e o interesse crescente do casal em compreender as verdades eternas que os ensinos espíritas descortinavam, atrapalhavam seus objetivos. Ele então elaborou um novo e criativo plano e orientava Henrique. Mas vai ajudá-la a ter êxito, então? Perguntou o auxiliar. Em um primeiro momento, é o que vai parecer. Vamos dar a ela tudo o que deseja, uma promoção, crescimento profissional, dinheiro e posição de destaque na empresa. Deixe que ela tome gosto pelo poder. Isso vai despertar tudo o que ela traz do passado. E então será fácil derrubá-la, já que não estamos conseguindo derrubá-la na oposição, que seja então um empurrão. Hélio fez pausa e depois perguntou.
Entendeu direito tudo o que deve fazer? Henrique não respondeu, apenas maniou a cabeça em sinal afirmativo. 6 meses depois, entre os muitos desafios pessoais, o trabalho estava tirando o sono de Sofia. Nos últimos meses, o clima na empresa estava mais tenso do que o habitual. Os donos eram pai e filhos, um negócio de família. Daniel tinha 4 filhos e 2 mais velhos trabalhavam com ele. Tinham começado vendendo relógios e outros objetos quando chegaram de Berlim, e agora tinham uma joalheria famosa e de marca consagrada. Com o ingresso dos 2 filhos mais velhos, o negócio começou a prosperar ainda mais. Rebeca era dedicada e cuidava da área administrativa e financeira. Saul, mais novo, era ambicioso. Cuidava da área de marketing, de vendas, mas queria mais. Não concordava com a maneira que a irmã agia. Ele a achava conservadora e medíocre, mas tinha de tolerá-la. Quando Daniel caiu doente, o conflito entre os 2 irmãos se intensificou. A disputa pelo poder acirrou-se e ambos queriam o controle total da empresa. Em meio às ações intempestivas entre os 2 irmãos, estavam os funcionários, que eram envolvidos por ambos em seus interesses. Apesar da solidez do negócio, os resultados dos conflitos eram percebidos na queda das vendas. O foco e a atenção estavam voltados para os 2 irmãos. Sofia trabalhava para Mayra, bem como seu chefe, que era seu braço direito. Ele alardeava sempre que descia das reuniões no andar de cima, o andar da diretoria. Em algum momento vamos ter de tomar partido, ficar do lado de um dos 2. E por quê? Estamos aqui para trabalhar, somos funcionários e não parte da família, argumentava Sofia, preocupada acima de tudo em não se envolver, mantendo intactos seu emprego e sua postura ética. Não é assim que as coisas funcionam, e você sabe bem disso. É que gosto dos 2, mas teremos de escolher em qual dos lados vamos jogar. Não dá para ficar em cima do muro como você tenta fazer, Sofia. Não fico em cima do muro. Meu papel aqui é muito claro e faço o que melhor para a empresa sempre. Mas para a empresa não necessariamente para um ou para outro, para os interesses particularistas. Estou mais preocupada com os resultados do grupo, que certamente serão afetados por essas disputas. Além do mais, Marcelo, você sabe que a corda sempre arrebenta no lado mais fraco, o que no caso somos nós. Dependendo do lado que você escolher, se ficar do lado mais fraco, certamente vai dançar. Sofia vivia em sobressaltos. Gostava de trabalhar ali, mas sentia que deveria fazer algo mais do que apenas trabalhar pelo dinheiro, pelos recursos materiais. Queria contribuir com as pessoas. Não conseguia se imaginar vendendo joias pelo resto da vida, ou qualquer coisa que fosse. Ela queria colocar seu tempo, sua energia em algo que contribuísse mais para atender às reais necessidades humanas. Algo que tivesse valor, não somente material, mas igualmente espiritual. E estava em busca desse algo sem saber ao certo o que seria. Sofia e Lorenzo tinham alcançado certa estabilidade financeira, mas ainda queriam ter mais recursos guardados para que pudessem tentar o novo do ponto de vista profissional. Ambos aspiravam pela mesma coisa, trabalhar para algo que lhe preenchesse a alma. Emílio e Acabe trabalhavam ininterruptamente, dando sustentação espiritual e emocional aos 2. Chegara o momento em que abraçariam o propósito maior a que tinham se comprometido na espiritualidade. E os fatos se desdobravam depressa. Naquela segunda-feira, Sofia havia retornado de uma visita filial em Fortaleza. Passara o final de semana na capital do sol, usufruindo do hotel e da praia. Estava acomodando sua bolsa no escritório quando Marcelo entrou afoito.
Precisa subir agora. Saul quer conversar conosco. E Mayra? Ela não chegou de viagem ainda, mas parece que fez uma besteira. Contratou um empréstimo e deu uma garantia que não poderia. Além disso, andou ofendendo verbalmente alguns funcionários do Saul. Ele marcou uma reunião e convidou você. Acho que é a oportunidade que estava esperando, Sofia. Oportunidade? Os dois subiram ao terceiro andar. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Sofia. Como está a nossa filial em Fortaleza? Está bem, Dr. Saul. Há quanto tempo trabalha aqui, Sofia? Acho que uns 7 anos, mais ou menos. 7 anos? Ótimo. Acho que está na hora de darmos maior responsabilidade a você. Sei que é uma pessoa de confiança em que meu pai confiava. Confiava? É. Infelizmente, meu pai faleceu nesta madrugada. Eu sinto muito, doutor, muito mesmo. Gostava muito dele. E ele de você. Ele a considerava como uma pessoa da família, uma pessoa responsável. Já não podemos dizer o mesmo da responsável por sua área. Sofia quase não conseguia respirar. Sua intuição fluía acelerada e ela quase conseguia captar as palavras de Saul antes mesmo que ele as dissesse. E, acima de tudo, as intenções dele. Ela podia sentir as intenções dele. Maíra tomou algumas decisões inconcebíveis, assumindo um empréstimo que não deveria, dando como garantia alguns bens da empresa. Ela não tinha autorização para fazer isso. Acredito que estava desviando dinheiro. Não estava, Sofia? Sofia olhou para Marcelo e depois para Saul. Ambos olhavam para ela fixamente. Então estavam juntos naquela sujeira, pensou ela incrédula. Como ela demorasse em responder, Saul esclareceu sendo direto. Preste bem atenção, Sofia. Você tem aqui uma oportunidade enorme. Vou promover você a diretora de filiais e vai passar a cuidar dos resultados de todas as nossas lojas. E isso virá acompanhado de um aumento significativo em seu salário, é claro. E bônus semestral. Seu salário vai quadruplicar. E assumirá também as filiais internacionais em Miami e Nova York. Ele tocou com cumplicidade o ombro de Marcelo e falou: Este aqui já se decidiu. Vai ser meu vice-presidente. Agora eu preciso que você sustente em depoimento que Esther estava desviando dinheiro da empresa. Marcelo já plantou evidências e você sustentará os números. É só isso. Continue com seu trabalho normalmente e quando a investigação chegar até você, faça o que combinamos. Ele fez uma pausa, arremessou um papel amassado na lixeira e depois virou-se para ela e disse: Maíra está atrapalhando o crescimento dessa empresa. Está impedindo que eu, você e Marcelo e outros companheiros seus ganhem mais dinheiro e tenham mais sucesso. Mas vocês são irmãos e família sagrada. Vou cuidar bem dela, pode ficar tranquila. Também acredito nos compromissos com a família. Mas esta empresa precisa de gente competente, comprometida e que queira muito ter êxito. Aqueles que querem crescer terão espaço aberto a partir de agora. O coração de Sofia batia acelerado. Ela tentara se manter neutra ao máximo, mas agora isso era impossível de ser sustentado. Posso pensar um pouco? Arriscou ela, tentando ganhar tempo. Tem até amanhã cedo. Esther está chegando de viagem amanhã à tarde. Ela foi a Amsterdã negociar alguns modelos importados para a rede. Assim que ela chegar, vamos cuidar do funeral de meu pai. E logo que ela retornar para o escritório, preciso ter tudo em minhas mãos. Tudo acertado. Vou afastá-la enquanto procedemos ao inventário e à divisão dos bens. Mas quero ficar com a empresa. Ela pode continuar como sócia, recebendo os dividendos. Só não poderá continuar trabalhando aqui. Você compreende? Estou fazendo o que é melhor para o negócio e para as 300 famílias que dependem do que fazemos aqui.
Não vou prejudicá-la, apenas protegê-la dela mesma, nas limitações que tem. Meu pai não conseguiu enxergar isso, mas eu vejo muito claramente. Então posso dar a resposta amanhã cedo? Sim, tire o dia de folga se precisar, mas amanhã cedo quero uma resposta, antes do funeral. Marcelo a fitava com um olhar fixo e perscrutador. Ele queria antecipar-lhe os movimentos, totalmente comprometido com a vice-presidência. Sofia saiu devagar e, quando fechou a porta atrás de si, encostou-se na parede. Suas pernas tremiam e ela quase não conseguia parar de pé. Não esperava que algo assim acontecesse. Não estava preparada para sair da empresa. Ela e Lorenzo tinham acabado de comprar um terreno e faziam planos para a construção. Seu salário era maior do que o de Lorenzo e dependiam dele para realizar seus projetos. Ela foi ao banheiro e trancou-se. Olhou-se no espelho e pensou apavorada. E agora, meu Deus, o que eu devo fazer? Engoliu em seco e teve vontade de gritar, de chorar, de explodir. Mas se esforçou para se recompor. Afinal, não poderia voltar a seu posto de trabalho, demonstrando aquele desequilíbrio emocional. Desceu, pegou a bolsa, passou pela assistente, deu algumas orientações e ao final disse: Estou no celular se precisar falar comigo. Tenho umas coisas para resolver. E saiu. No carro ligou para Lourenço. Então foi isso? O Daniel faleceu e o Saul não respeita nada mesmo, nem a memória do pai. Não acredito nisso. O que é que eu vou fazer? Nada, foi a resposta do marido do outro lado da linha. Como assim? Nada. Você não tem de fazer nada. Quem tem de fazer é o Saul. Mas será que você não está entendendo? Ele quer que eu sustente uma mentira para ele. Não faça. Mas aí ele vai me perseguir e é capaz de inventar uma mentira sobre mim. É o que ele vai fazer e me demitir por justa causa. Ele está disposto a passar sobre todo mundo como um trator para conseguir o que quer. Não vou poder continuar aqui. Nossos planos vão por água abaixo, Lourenço. Tudo o que nós planejamos. Mas você não pensou em aceitar a proposta dele, pensou? Por 1/1000 de segundo apenas. Afinal, é tentadora. Um cargo desses como diretora das filiais de uma das maiores redes de joalherias do país é tentador. Mas passou. Estou mesmo indignada com tanta ganância. Muita gente vai perder o emprego. É uma pena. Gostava de trabalhar com eles. Sofia foi para o núcleo espírita mais cedo naquele dia. Assim que chegou, entrou e pediu para a coordenadora para ficar um pouco na Câmara de Paz. Ela precisava de paz e harmonia para se equilibrar. Recebeu a autorização e acomodou-se na sala, que tinha 10 cadeiras em círculos onde eram ministrados passes magnéticos. Acomodou-se e fitou a figura doce de Jesus em um quadro que ficava sobre uma mesinha. Olhou nos olhos da figura, buscando orientação e ajuda do mestre, que ela seguia e admirava. Seus olhos encheram-se de lágrimas, como se ela tivesse sido tocada suavemente pelas mãos de Jesus. E ela escutou em seu coração uma frase que emergia bem baixinho a princípio, mas que foi se fortalecendo aos poucos. Apacenta as minhas ovelhas. Emílio a envolvia em oração e Acabe aproximou-se dela e sussurrou. Chegou a hora de assumir maiores responsabilidades, Sofia. Por que não dedicar-se a um projeto social? Por que não utilizar tudo o que já aprendeu profissionalmente e montar uma ONG voltada para atender crianças? Estaremos com você orientando, ajudando, apontando os caminhos, mas é hora de fazer aquilo com que se comprometeu. A ideia surgiu clara na mente de Sofia e ressoou por todo o seu corpo. Sim, era isso que estava procurando, era o que tinha de fazer.
Outras pessoas já haviam deixado tudo para dedicar-se a um projeto social. Sofia tinha lido vários livros sobre essas pessoas. Ela se inspiraria naquelas histórias e descobriria os caminhos. Trabalharia com algo que realmente fosse verdadeiro e importante para sanar a dor e as necessidades do próximo. Quando chegou em casa naquela noite, compartilhou com Lorenzo suas ideias. O que você acha? Estou ficando maluca? Acho que devo negociar minha saída de lá e levar adiante esse projeto da ONG? Lorenzo olhava pensativo. O que foi? Fale logo, acha que estou maluca, não é? Não, acho que é isso mesmo que deve fazer. Mas e nossa casa? Teremos de adiar indefinidamente a construção. O que você ganha não será suficiente para começarmos agora. Eu sei, mas essa sua ideia me faz sentir uma convicção interna que não consigo explicar. Apesar de parecer algo meio maluco, racionalmente falando, meu coração diz que é a coisa certa a fazer. Sofia abriu um largo sorriso, levantou-se e abraçou o marido sussurrando. Foi por isso que me casei com você.